alunos, tudo bom? Como vocês sabem, eu me chamo Rafaela Dulce, né? Eu tô aqui para gravar o nosso 8º vídeo referente à história geral. A gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial de maneira bem coesa, bem facinho, uma linguagem que vocês possam entender. Porque o Enem tá aí, vai ser agora em outubro, então a gente precisa pegar os pontos principais. O que normalmente costuma cair sobre Revolução Industrial é que ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII, né? Como consequência, como eu botei aqui, de um desenvolvimento tecnológico, ou seja, a Inglaterra já vinha de um processo, né, de desenvolvimento tecnológico pautada pelas ideias dos iluministas, né? Iluministas, eles eram pensadores, era uma subdivisão do Renascimento, na verdade, né? Os humanistas, daqueles primeiros pensadores, né? São subdivisões. Eram pensadores, né? Muitos deles eram filhos de burgueses, né? Eles foram estudar e aí perceberam a necessidade de um desenvolvimento tecnológico que aconteceu no primeiro momento. E ele foi chamado de desenvolvimento, revolução científica, em alguns livros a gente costuma ver assim, desenvolvimento científico, revolução científica, pensamento científico, né? Ideias iluministas, né? Ideias de progresso, né? De uma fé raciocinada, na verdade de favorecer uma razão como forma de progresso. Porque até então, as ideias políticas, econômicas e sociais vinham de uma igreja católica que falava, que era ordenada por um rei absolutista, e aí a gente tem a figura de Luís XVI como o maior símbolo do absolutismo, né? Luís XVI da França, a gente vai falar dele em Revolução Francesa, né? E aí o rei ordenava, então, aquela igreja católica que desse suas ordens. A igreja, ela era como se fosse a voz de um rei absolutista, né? Que se achava o detentor de todo conhecimento, de toda razão. Tanto que Luís XVI diz assim, o Estado sou eu, né? E aí esses iluministas, eles pensam que não, né? Existem outras formas de pensar, de ver a vida, de desenvolver o intelecto. Desenvolveram tanto que essa revolução científica que a gente falou anteriormente, ela vai produzir a Revolução Industrial. Vai favorecer o desenvolvimento das primeiras máquinas, dos primeiros processos industriais. A Inglaterra era rica em jazidas de carvão e ferro, né? Isso também foi um outro ponto importante, porque o carvão, ele vai alimentar as primeiras máquinas, né? E o ferro vai servir de instrumento para vários produtos que vão surgir, né? Foi importante, que contribuiu para a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Foi o cercamento dos campos, né? A Inglaterra, ela passa a cercar os campos, né, daquelas regiões que ela vai conquistando. Sendo assim, isso favorece com que hajam os primeiros latifúndios, né? Os grandes espaços de terra, né, que vão poder dar lugar para as fábricas, que vão poder dar lugar para os processos agrícolas em larga escala, né? Uma curiosidade assim, que eu acho interessante dizer é que a ideologia liberal, e aí está aqui, ó, né, que eram aqueles que defendiam a burguesia, também favoreceu para a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Porque esses burgueses, eles não viam problema em acumular capital, em acumular dinheiro, né? A acumulação do capital feito por esses burgueses, e aí por isso os ideais liberais, né, favoreceram também o desenvolvimento. A acumulação de capital, junto com o cercamento dos campos, ela facilitou com que eles tivessem dinheiro para investir nos seus processos científicos, né? E aí a Inglaterra pudesse se desenvolver diferente de outros lugares, na frente de outros lugares. A Revolução Industrial, ela trouxe algumas consequências, né? A primeira que a gente pode citar é a questão que está aqui em azul, bem pequenininho, divisão de classes, né? Vai passar a existir uma divisão de classe, né? Os burgueses, eles vão ser os detentores do capital, né? Enquanto os proletariados, os trabalhadores das suas fábricas, eles vão passar a trabalhar exaustivamente para que as fábricas funcionassem, né? Para que os processos fabris, industriais, funcionassem de maneira satisfatória para trazer um resultado de capital decente. E aí a gente vai ter um pensador, né, que é um sociólogo, Karl Marx, junto do seu amigo Engels. Ele vai escrever suas teses, seus argumentos,
né, marxistas, dizendo que a Revolução Industrial, que o capital trouxe problemas como a divisão de classe. A divisão de classe vai ser um problema, então, para Marx, né? Porque enquanto um trabalha exaustivamente, o outro absorve os louros da fama, o lucro. O dinheiro vai todo para o bolso do burguês, né? Do industrial, do dono das fábricas, né? Marx defende que a única forma para sair desse problema, né, para que eles conseguissem, então, ter uma vida justa, uma vida digna, em que todos, né, todos que participam desse processo, né, nas fábricas, tivessem uma qualidade de vida digna, né, a questão lucro, custo-benefício fosse justa, a única forma para isso seria o socialismo, né, na qual os trabalhadores tomariam a frente, tomariam, através de uma revolução, o controle, vamos dizer assim, do Estado, que era estamental, era dividido em classes ainda, entre clero, onde estava a igreja, nobreza, na qual agora ficavam juntos os burgueses, e embaixo os camponeses, os trabalhadores, o proletariado. Marx vai desenvolver uma teoria longa, de muito valor para o estudo da humanidade, né, das relações humanas, das ciências humanas. O marxismo, ele é uma das teorias mais brilhantes que o homem já pôde escrever, né, porque ele diz que o capital, ele traz riqueza, mas ele traz a pobreza, né? Só existe a pobreza porque só existe a riqueza. Porque existe a riqueza, né? São razões inversamente proporcionais geradas a partir de uma revolução industrial. Isso cai não só nas questões de história, a gente pode ver em atualidades, em sociologia, porque podem abordar essas questões marxistas, socialistas, né? São ideias de muito valia e que a gente também vai estudar depois nas aulas de sociologia, tá, gente? A gente não pode esquecer de dizer que a Revolução Industrial, ela traz, então, uma produção em série, né? Já visto que o capital, ele vai ser o centro de um regime, o centro de um sistema, as relações de poder vão se estabelecer a partir do dinheiro, como acontece até hoje. O que move o mundo, a gente costuma dizer nas minhas aulas de história. Eu sempre pergunto, alunos, o que move o mundo? E eles me respondem, o dinheiro. Porque as relações, as guerras, a busca por posses de terra, o homem não faz nada pensando em alguém. Um pensador iluminista dessa época, Rousseau, inclusive, ele toca isso, né? Ele diz assim, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E aí a gente pode pensar qual é a sociedade, o que da sociedade faz corromper o dinheiro. Por isso a gente vê casos de corrupção, a gente pode ligar isso aos dias atuais, né? Porque o homem, ele faz tudo para cada vez ter mais e mais, esquecendo um pouco de questões fundamentais, de questões humanitárias. Isso a gente pode discutir também nas aulas de sociologia. A produção em série, ela traz então desigualdades sociais, né? E isso é uma questão que o Marx aborda em seus temas, né? Então, gente, foi isso. Espero que essa aula, embora reduzida, ajude, tenha sido esclarecedora. Queria dizer também que eu coloquei aqui no início, a Inglaterra do século XVIII, né? A Revolução, ela começa a partir, falando em datas, precisamente, só porque tem alunos que gostam de datas, né? Acho que o professor é enciclopédia. Então ela começou em 1760 e ela foi até, o processo de desenvolvimento da Inglaterra foi até 1914, mais ou menos, onde vai dar uma estagnadinha e depois a gente vai discutir isso. Tá, queridos? Um beijão, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.